Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Cheguei com o nosso vídeo noturno, trazendo, como sempre, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Dia de treinamento, reapresentação do Leandrinho, nosso lateral esquerdo que voltou de empréstimo, e agora o Vasco tem 4 laterais esquerdos: Lucas Piton, Vitor Luiz, Leandrinho e Riquelme. Reafirma aqui que o Vasco vai tentar e continua tentando uma rescisão amigável com o Vitor Luiz, e o Riquelme é uma incógnita, né? Sinceramente, é uma incógnita. Então, de certo mesmo, são 2 laterais esquerdos aí, o Piton e o Leandrinho. Eu acho que o Leandrinho pode se dar muito bem com o estilo de jogo do Diniz. É um garoto que tem vitalidade, né? Consegue fazer o apoio e a parte defensiva com a mesma intensidade, e é o que o Diniz gosta: intensidade e ocupação de espaços. Quem acompanhou o nosso vídeo de ontem, eu falei desse jogador aqui, que agora eu falei que eu vou ajudar o Vasco a encontrar jogadores bons aí, bonitos e baratos. Esse aí, no caso, não é barato, né? É o Ezequiel Barcos. Falei dele ontem, jogador que está no Spartak de Moscou, vendido a questão de menos de um ano pelo River Plate, e ele quer voltar. Comentei isso aqui. Adivinha quem vai atrás do Ezequiel Barcos para contratar? Adivinha? A mulambada. Exatamente. Hoje eles venderam o Gerson lá para o Zenit, também de Moscou, e eles estão reforçando aí, agora cheio de dinheiro, mais ainda do que eles já tinham, né? Voltando do Mundial. Estão se falando em Carrascal e falaram hoje do Ezequiel Barcos, jogador avaliado, Ezequiel Barco, né? Jogador avaliado em 14 milhões de euros. Outro jogador que eu falei alguns dias atrás, que é o Quinteiros, jogador que está lá no América de Cali, colombiano, meio atacante, que eu falei que seria uma boa, de repente, o Vasco tentar dar uma investida nele, algo em torno aí de 2 milhões a 3 milhões de dólares. Bom jogador, né? Já foi especulado não só no Vasco, mas no Internacional e alguns times do Brasil, mas parece que o destino dele vai ser o retorno para o River Plate. Tá? É a vontade do jogador, e o River Plate parece também que está afim. Como eu falei aqui, eu vou ajudar o Vasco agora a buscar jogadores livres no mercado, de preferência, jogadores que a gente sabe que possa dar um retorno aqui técnico para o nosso time. O que acontece? O Boca Juniors, que também fez uma campanha bem, né, bem pífia no Mundial de Clubes, também não se esperava muita coisa do Boca Juniors, parece que vai colocar uma barca aí para andar também. Né? Tá lá, ó, nessa barca parece que fala do Advíncula, e tem um jogador que já passou pela seleção argentina, que é o Marcos Rojo. Já é um jogador veterano, é verdade. Ele tem 35 anos, é um jogador que tem 1,86 m e atualmente atua de zagueiro, mas a posição original dele era lateral esquerdo. Mas que com o passar dos anos, né, com a idade chegando, ele começou a atuar de zagueiro pelo lado esquerdo. Parece que está na barca do Boca também. Avaliado em 300 mil euros. Informações dizem que o salário dele no Boca é em torno de 700 mil reais. Eu achei até um salário muito alto para os padrões do Boca Juniors. Mas é o que me disseram que ele ganha lá, 700 mil reais, mas livre de mercado, livre no mercado. Se o Vasco fosse atrás, teria que pagar só o salário, não precisaria pagar pelo jogador. Apesar de ser um jogador veterano, mas tem muita experiência. Né? É um jogador que me agrada. Agora, claro, aqui eu faço uma brincadeira com relação a esse negócio do scout. Evidentemente, o Vasco provavelmente não vai atrás desse jogador, porque o Vasco não vai atrás de zagueiro nessa janela. A não ser que seja uma grande oportunidade de negócio. Eu já falei do Tolói aqui há um tempo atrás, o zagueiro que está saindo do Atalanta, um baita de um jogador, né? Está com seus 34 anos aí,
está livre no mercado também, mas parece que quer continuar na Europa. Hoje eu li alguma coisa na internet que o Vasco estava estudando, estava tentando fazer com que o Tolói baixasse a pedida. Eu não tenho essa informação. Eu não acredito que o Tolói queira vir para o Brasil, e se vier para o Brasil, eu acho que ele daria preferência ou para o São Paulo ou para o Goiás, time que revelou ele. Né? De repente, para encerrar a carreira, apesar que eu acho que ele ainda tem pelo menos uns 4 anos de rodagem aí para jogar. Agora, quando eu digo que o Vasco não vai atrás de um zagueiro nessa janela, porque as prioridades são outras. E não, vou dizer uma coisa para vocês, não se assustem, não se assustem se esse jogador aí, o Hugo Moura, começar a ser testado de zagueiro pelo Diniz. Isso que eu estou trazendo é uma opinião, não é uma informação. Tá? Com a contratação do Thiago Mendes, a tendência é que o Thiago Mendes entre na vaga do Hugo Moura. O Diniz gosta bastante do Hugo Moura. O Hugo Moura já atuou de zagueiro em algumas situações no Coritiba e no próprio Atlético Paranaense. Tá? Tem um bom passe, o Diniz julga que ele tem uma boa saída de bola, tem um bom poder de marcação, é um jogador que tem uma estatura razoável, não é dos mais altos, mas também não é tão baixo assim. Né? Então, não se assustem se em algum momento o Diniz testar o Hugo Moura de zagueiro, porque, volto a dizer, dificilmente o Vasco vai atrás de um zagueiro nessa janela, a não ser que seja uma boa oportunidade de mercado. Né? Só para vocês saberem, o Hugo Moura tem 1,77 de altura. Não é baixinho, mas também não tem altura para zagueiro, mas se tiver um bom posicionamento, de repente pode atuar. Alguns dias atrás eu falei também aqui em relação ao nosso Admar, o nosso diretor executivo, que inclusive saiu na mídia, né, que ele tem agradado bastante, aí hoje falou que ele tem agradado bastante aos empresários dos jogadores pela forma de trabalhar. Né? Não tem essa informação, não sei se tem fundamento. O fato é que eu falei aqui que o Admar estaria trabalhando para trazer um nome de impacto para o Vasco da Gama, inclusive para marcar essa chegada dele no Vasco. É um atacante, tá? Esse nome, se vier de impacto, será um atacante. Né? O Vasco trabalha com alguns nomes, né? Nomes que já saíram na mídia e alguns nomes que são mantidos em sigilo. Né? Então, há uma possibilidade, sim, disso se concretizar, visto que o Vasco busca atacantes pelo lado de campo, principalmente atacantes de velocidade. Né? O Vasco finaliza aí as renovações de contrato com o Léo Jardim. Provavelmente será um contrato de 4 anos, podendo se estender por mais um ano. Ou seja, Léo Jardim ficaria aí, a princípio, até 2029 com o Vasco da Gama. E a questão salarial dele, que muita gente tem se falado, tem se criado uma polêmica, dizendo que o Léo Jardim não vale R$1 milhão. Como é que vai pagar R$1 milhão para um goleiro? Na bem da verdade, esse contrato que está sendo costurado com o Léo Jardim são de aumentos progressivos ao longo dos anos. Ele não receberia R$1 milhão já no primeiro ano. Seriam aumentos progressivos até atingir o patamar que foi fechado com o jogador e com o Pitombeira, né, que é o seu empresário, que inclusive é o mesmo empresário do Thiago Mendes, que está chegando aí. Acreditamos que até o final dessa semana, até sexta-feira, o Vasco pode anunciar a contratação dele. Bom, na capa do nosso vídeo hoje, estou colocando aí mais uma vez o Coutinho, que também está finalizando a sua questão lá com Aston Villa. O Vasco vai fazer uma campanha de marketing para apresentar, né, a renovação tanto do Coutinho quanto do Léo Jardim. Né? Essa campanha vai ser feita em dias distintos, não serão no mesmo dia. E eu coloquei na capa do nosso vídeo aí o Coutinho dizendo que ele vai ganhar um aumento salarial, notícia que eu acabei de colocar no X agora à noite. Essa renovação vai dar ao Coutinho um up no salário. Ele vai vestir a camisa 10 e o contrato vai ser de 2 anos. Então o Vasco trata
né, o Coutinho como realmente a estrela da companhia, né? Vai dar a camisa 10 para ele, vai dar um up no salário dele, ele que ganhava menos que o Payet, ganhava um pouco menos, e pode ser que agora o salário também atrelado, né, vai ser um salário que também vai ser crescente, né? O primeiro ano de contrato, um salário, no segundo ano, já fechado, mais um aumento salarial. A camisa 10, que é a camisa muito, né, preciosa dentro do Vasco da Gama, por conta do Roberto Dinamite, e os 2 anos de contrato, né? O Coutinho aí, que provavelmente não encerra a carreira no final desses 2 anos. Se tiver muito bem, como a gente espera que esteja, ele tem pretensão de jogar a Copa do Mundo. Eu acho que, para isso, a equipe do Vasco vai ter que ajudá-lo. Há uma conversa também, enquanto houve essas tratativas para a renovação do Vasco, fazer um time mais forte para ajudar o Coutinho nessa ideia de se chegar a uma Copa do Mundo. Acho muito difícil. Sinceramente, acho muito difícil. Né? Tem muito pouco tempo para o Coutinho conseguir essa vaga aí, a não ser que ele começasse a comer a bola a partir de agora, coisa que, sinceramente, eu tenho dúvidas muito mais pela parte física do que pela parte técnica do jogador. Bem, se aproximando aí o amistoso de sábado contra o Montevideo Wanderers, às 17 horas, transmissão pelo Premier e pelo canal Gold. A gente vai poder ver aí como que chega o Vasco após vários dias de treinamentos. Vamos ver se o Diniz apresenta algumas novidades. Não está confirmada ainda a participação nem do David, nem do Estrela nesse amistoso. Seria bacana se a gente pudesse ver esses caras em campos, né? Mas eu acredito que a gente vai ver uma variação de jogadas diferentes até agora do que a gente viu em relação aos treinamentos do Diniz, inclusive com troca de jogadores. Volto a dizer, não me surpreenderia se em algum momento a gente vê aí durante a temporada o Hugo Moura como zagueiro. É isso aí, rapaziada. O vídeo mais curto hoje, mas se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreva no Corujão e vire membro para você estar comigo aqui na bancada e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. E siga a gente lá no Instagram também, Corujão Vascaíno. Estamos no Instagram agora, além do X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.